quero nessa noite meditar com os irmãos na palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração para a gente iniciar esse ano. Eu tenho visto que nós como igreja, nós temos uma grande tendência a perder o foco muito rápido, né? E nós precisamos voltar em alguns momentos para o foco. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 24. Os irmãos que estão em casa, digam se está funcionando, tudo bem, o som. Nós tivemos um problema com a live anterior, não tinha som, mas voltou. É uma questão técnica que já vai ser solucionada se Deus quiser. Acharam, irmãos? Mateus capítulo 24, nós vamos fazer uma leitura somente de 14 versículos, mas falaremos de mais, mas para que a gente tenha um pouco de embasamento, para aqueles que não têm o hábito de ler a palavra, para que ele possa ter esse direcionamento. A palavra nos diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Oremos. Meus irmãos, nós nessa noite iniciamos o que a gente chama culto de ensino. Ano passado nós tivemos 52 cultos de ensino e, se Deus permitir, esse ano também temos aí 52 quartas-feiras para meditar na palavra de Deus. Muitas igrejas tiraram esse culto. Muitas igrejas já não têm mais culto de ensino, porque eles acham que as pessoas não vêm. Eles acham que as pessoas não querem vir estudar a Bíblia. Eles trocaram a quarta-feira de ensino por a quarta-feira da vitória. Tem a quarta-feira do fogo, da quebra das cadeias. E nós temos visto que isso tem trazido um prejuízo. Porque se você não sabe a Bíblia, se você não conhece a Bíblia, você fica sempre à mercê daquilo que as pessoas falam. E se você fizer uma pesquisa, poucas pessoas leem a Bíblia. Poucos cristãos sabem o que está escrito. As pessoas conhecem Salmo 23, Salmo 90. Pessoas conhecem aqueles textos, João 3,16. Muitos nem esses conhecem. Só quando alguém fala. E nós temos esse culto, e eu espero em Deus que ele sempre exista. E o objetivo dele é que eu e você cresça no conhecimento da palavra. O objetivo é que a gente não fique meninos na fé, que a gente seja coerente com a nossa fé, que a gente, quando for falar alguma coisa, se lembre que carregamos o nome de Cristo. Quando formos negociar, se lembremos que carregamos o nome de Cristo e que temos dentro da palavra uma instrução. A palavra de Deus, ela serve para nos instruir, para nos dar a direção. E quando nós vamos no texto que nós estamos lendo nessa noite, nós não podemos esquecer que muitos pararam de ler a Bíblia. Se você parar para pensar um pouco, qual Bíblia Noé lia? Qual Bíblia Abraão lia? Qual Bíblia Enoque lia? Eles não tinham uma Bíblia.
mas mesmo assim eles tinham contato com Deus. Hoje nós temos um mapa e estamos errando os caminhos, porque Jesus deixou a Bíblia para nós. A Bíblia tem uma função. Muitos usam a Bíblia para sotacar alguém, para mostrar conhecimento. Muitos querem às vezes usar a Bíblia por interesse pessoal, mas a Bíblia ela tem uma causa primária. Por que nós temos a Bíblia escrita? Abra sua Bíblia comigo, que Romanos 15:4, o apóstolo Paulo nos deixa claro qual é o objetivo de você ter sua Bíblia. Eu vou falando e vou lendo, se os irmãos não acharem, depois os irmãos me procuram que eu passo os versículos, amém? O texto diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que está escrito foi escrito para trazer para mim e para você esperança. Quando você começa a ler a tua Bíblia, você vai ver o que se faz no momento que não tem esperança nenhuma no mundo. O salmista vai dizer o seguinte: eu levo os meus olhos para os montes, e de onde vai vir o meu socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você vai encontrar homens indo em direção a uma fornalha que não tinha como ser livre, mas eles foram livres pela fé. Você vai encontrar um homem sendo lançado numa cova de leão, onde ninguém nunca tinha saído vivo, mas ele saiu pela fé. Isso faz eu e você olhar para o mundo que vivemos e entender que pela fé em Cristo Jesus, eu posso vencer todas as coisas. Mas saber que a Bíblia ela está escrita para nos dar esperança, para que a gente tenha perseverança, para que a gente tenha intimidade com Deus, só isso não basta. Porque quando você vai em Hebreus capítulo 2, o versículo 1 diz algo, ele começa dizendo que nós temos que atentar nessa noite. Você que participou da igreja no ano passado, talvez você participou pouco de culto de ensino, talvez você participou de todos, talvez você não acompanhou nenhum, talvez você acompanhou 1, 2. Só acompanhar vai resolver alguma coisa? Não. O texto diz o seguinte, de Hebreus capítulo 2, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que as ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Nós temos aqui um texto que diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, quem aqui acha que mentir é certo? Levanta a mão. Quem acha que odiar é certo? Quem acha que falar mal é certo? Quem acha que não ler a Bíblia é certo? Todo mundo sabe que tudo isso é certo. Nós sabemos o que fazer. O problema é não saber. O problema é não fazer. Nós não temos feito atenção ao que a gente já ouviu. Nós temos uma facilidade, irmãos, de lembrar da Bíblia quando nós temos que resolver alguma coisa com alguém. Nós temos facilidade de acusar pessoas, nós temos isso, é nosso, não é? É nosso. Todo mundo aqui tem facilidade de lembrar de algum texto bíblico para dizer, isso aí é coisa do cão. Mas nós não temos tido facilidade de olhar para nós e colocar o que a Bíblia diz em nós. Nós temos tido dificuldade de fazer o que o texto diz, atentar com diligência para o que eu escutei, para que em tempo algum eu me desvie do que a Bíblia diz. Todos os cristãos deveriam ser alegres, todos. Porque tem dinheiro? Não. Porque tem saúde? Não. Porque está tudo bem na casa? Não. Todos deveriam ser felizes, porque a alegria do cristão é saber que tem um Cristo que perdoou seus pecados, morreu por ele numa cruz, ressuscitou, está vivo e logo, logo vai levar ele para uma vida eterna de gozo e de esperança. Só que ao longo do tempo, essa mensagem ela tem saído do nosso coração.
Nós temos desperdiçado a oportunidade dada hoje. Só que nós temos que se lembrar de uma coisa que disse também Tiago, que nós não temos pensado nisso muito. Nós não temos controle do tempo. Ninguém aqui sabe se vai estar vivo amanhã. Nós tivemos uma perda em Mantova. A irmã Paula veio a falecer, hoje foi enterrada. E ela tinha 36 anos. Existe uma multidão de razões que colocam, mas a realidade é que a pessoa morreu. A pessoa não está mais aqui. Podem descobrir se foi erro médico, se não foi, mas a pessoa não está mais aqui. Ninguém imaginava, ninguém cogitou, ninguém aqui acordou e falou: hoje eu vou morrer. Ninguém faz isso. Ninguém que morreu pensou: hoje eu vou morrer. Tem as situações que a pessoa está no hospital, internada, e ela fica pensando toda hora naquilo, ok. Mas qual de vocês aqui hoje pensou: eu vou morrer hoje? Ninguém faz isso. No dia 5 de maio de 2008, quando eu fui internado às pressas, eu pensei que eu estava com cólica. E fui quase que eu morri. Mas não tinha noção. E nós temos vivido tempos que a gente está achando que a gente tem controle desse tempo. Mas Deus está dando hoje, amanhã não sei. Mas hoje você tem que aproveitar a oportunidade de buscar a Deus, de adorar a Deus, de crer em Deus e de viver o que Deus tem para você. Olha o que diz Tiago no capítulo 4. Ele começa no versículo 13, Tiago 4, do 13 ao 15, ele diz o seguinte: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Isso é uma realidade bíblica. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E ele continua dizendo: porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, depois desvanece. Em lugar disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto, ou faremos aquilo. Tiago diz uma coisa que a gente não se preocupa às vezes. Você não sabe o dia de amanhã. Nós deveríamos ter essa preocupação de dizer: se Deus permitir que eu viva, eu farei. Mas a gente não tem mais Deus como parte da nossa vida, então eu vou fazer e pronto, acabou. Quantas pessoas dizem assim: eu decidi, eu vou fazer e pronto, e acabou. Mas você já falou com Deus? Não importa o que Deus vai fazer, não importa o que Deus vai falar. Mas eu quero chamar você nessa noite para que você lembre que Deus, Ele tem o controle da nossa vida na palma das suas mãos. E você não pode sair daqui nessa noite esquecendo disso. Eu e você não temos controle desse tempo. E qual é o papel das igrejas então? É o que eu falava com Deus. As igrejas viraram clubes. As igrejas hoje fazem tantas coisas. E não é errado isso. Aí que está. É errado ter um momento de confraternização? Não. É errado a igreja se ajudar? Não. É errado a igreja fazer um passeio? Não. É errado a igreja ter um momento só de conversas para se conhecer, para desabafar um com o outro? Não. Só que qual é a razão de existir igrejas? É para que Jesus seja conhecido. E muitas igrejas você conhece o pastor, você conhece a denominação, você admira o pastor, você admira a denominação, mas você não conhece a razão matriz daquela igreja existir. Nós só estamos aqui porque Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e está vivo, senão nós não estaríamos aqui. E tem uma ordem dada para a igreja que ela tem deixado de lado. E nós não podemos aceitar isso e ficar tranquilos. Nós não podemos ser uma igreja que reúne pessoas para nós. Nós não podemos ser uma igreja que traz as pessoas para se alegrar carnalmente. Não. Existe uma ordem dada por Jesus. A igreja tem uma função de ensinar pessoas. E ensinar nunca foi fácil. Ensinar exige paciência. Ensinar exige que você tenha constância. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 28, o versículo de número 19.
Quem achou, diga amém. Eu estou indo para ganhar tempo, irmãos, então eu vou falando, tá bom? E já posso ler, mas às vezes eu estou lendo e os irmãos estão procurando. Aí quando eu começo a falar, os irmãos não leram. Então eu vou esperar os irmãos achar. Quem achou, diga amém. A palavra diz o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todo mundo usa essa parte final. Não, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Só que não é verdade. O texto diz: ide, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar não o ritual da igreja, ensinando a guardar não o que o pastor gosta de fazer, ensinando a guardar as palavras ditas por Jesus. Nós conhecemos as palavras ditas por Jesus, irmãos. A igreja tem que ensinar isso. Meu irmão não pode mentir, meu irmão não pode adulterar, meu irmão não pode gritar um com o outro, meu irmão tem que se respeitar, meu irmão, você tem que ser um exemplo. É isso que Jesus deixou. Mas se eu não sei a palavra, não adianta eu ficar ensinando doutrinas de homens que servem somente para uma organização. A ordem para a igreja é ensine, ensine. Por isso que as igrejas estão cheias em muitos momentos, mas não tem mudança. É lógico ter uma faca aí de dois gumes, falamos assim. As pessoas também não querem mais que o pastor se meta na vida delas. Pastor, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Tem pessoas que vêm e perguntam para você o seguinte: não, pastor, aí quando você vai falar, não, eu só queria saber a sua opinião, não quero que você se meta. Você não tem que se meter não, você ora por mim. Eu estou indo ali para a balada, o senhor ora para que Deus me guarde. Ah, tá bom, obrigado. Mas não pode ir. Não, mas eu vou mesmo assim. Eu vou ir ali brigar com o irmão. Falei, não briga. Não, mas ora por mim, pastor. Não, mas se você for brigar, não pode, não adianta eu orar não. A igreja do tempo presente não se preocupa em fazer o que Jesus falou, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí ele diz o seguinte: e eis, é condicional. E eis que eu estou convosco até a consumação do século. E nós não podemos, irmãos, se acostumar com a igreja do tempo moderno. E aí você tem que olhar para você, porque não adianta eu olhar para vocês e não olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim e fazer o seguinte: o que está mudando na minha vida vir à igreja? O que muda em mim ser um cristão? Qual a diferença minha para o meu amigo de trabalho que é ateu? Nenhuma. Então tem alguma coisa estranha? Tem algo estranho? Igrejas que não ensinam estão pecando. Não, põe a música e dança, tá bom, isso faz parte. A adoração deve existir. A música, ela tem o poder de atrair a presença de Deus, está na Bíblia. A música tem poder de mandar demônios embora, está na Bíblia. Saul estava todo endemoniado, o que acontecia? Mas não era a harpa, era Davi. A unção não está no instrumento, está no tocador. A unção não está no sentido de você ser alguém que sabe tocar, mas alguém que tem comunhão com Deus. Só que não podemos deixar de perder o que temos que fazer, ensinar. E ensinar exige paciência. Tem que ter paciência, não tem jeito. Mas vai falar de novo, vai falar de novo. Não sei algumas coisas que você já estudou na vida, que você teve que fazer várias vezes. Isso aqui não me entra na cabeça. Tem coisa que não entra na cabeça, irmão. Parece que a cabeça fecha. Só que você vai. Aí quando você está lá na frente que você sabe fazer, você fala: olha, isso aqui eu ralei para aprender, hein? Aí chega alguém e aprende em 30 segundos. Aí você fala: oxa, eu que era ruimzinho mesmo, não era pessoa não. E a igreja não tem se preocupado mais em ensinar. E nós não queremos mais aprender. E para ensinar, qual é a coisa principal? Tempo. Só que os cultos não podem mais demorar. Os cultos, a palavra tem que ser o mínimo. Tem igreja que de palavra é 15 minutos. É 2 horas de louvor.
todo mundo fica suando, dando glória a Deus, aí quando vai ler, ninguém quer ler. Existem pessoas que quando começa a ler a Bíblia, falam, não, vai ler de novo, meu Deus, como se ensina? E não pode ser o que eu penso, irmãos. Um pastor não pode pregar o que pensa. Ele tem que pregar o que Cristo manda. E às vezes o que Cristo manda não é agradável para a carne. Às vezes o que Ele manda fazer, você vai olhar e falar assim, mas eu não quero fazer isso. E como está o teu relacionamento com o ensino da palavra? Com a aprendizagem? Você aprende a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você tem um tempo para estudar a Bíblia? Você se preocupa em saber o que a Bíblia diz sobre todos os assuntos da vida? Você se preocupa como que a Bíblia diz que eu tenho que namorar? Como que a Bíblia diz que eu tenho que ser um amigo? Como que a Bíblia diz que eu tenho que ser um esposo? Como que a Bíblia diz que eu tenho que ser uma esposa? Qual é a relação minha da vida com a igreja que a Bíblia ensina? Nós temos se preocupado com isso? Nós temos olhado para o texto e dito, não, eu sei o que é. Ou nós vamos vivendo como dá, do jeito que dá, mais um ano começa, outro termina, e a gente vai tocando o barco. Não pode ser assim. Você imagine pegue você. Quantos anos você é crente? Quantos anos você vem à igreja? Você transfira isso para uma profissão. O que você seria se você tivesse o tempo que você está na igreja fazendo um curso de pintura? Eu seria Van Gogh. Se fosse economista, nossa, eu seria o mais. E porque, como cristão, eu continuo sendo um menino. Como cristão, eu não sei discernir as pequenas coisas, não da vida dos outros, mas da minha vida. Porque cristianismo não é ver a vida dos outros, é ver a minha vida, reconhecer quem sou e mudar quem sou. Porque quando eu mudo quem sou, eu sou capaz de ajudar alguém a conhecer a Cristo e mudar quem Ele é. Mas se eu não quero ensinar ninguém, se a igreja não quer mais ensinar, se a igreja quer só um momento de festa, nós não podemos cair nessa linhagem, irmãos. Nós não podemos cair nessa linhagem. Nós não podemos querer ser uma igreja que agrada o mundo. Não interessa o que o mundo vai fazer conosco, mas nós temos que ser uma igreja que agrada ainda ao Senhor. Você tem que nessa noite ver se você está preocupado em conhecer Jesus. Sabe uma coisa que me sucedeu hoje, quando eu estava lendo a Bíblia na nossa leitura diária? Uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu estava lendo quando Deus diz que fez um pacto com Noé, com seus filhos, com os animais, com a terra, de nunca mais destruir a terra por causa do pecado do homem, porque o homem ele é oscilante. Aí Deus diz que ia colocar sobre a nuvem um sinal, e está escrito que toda vez que apareceu o sinal no céu, o próprio Deus olha para aquele sinal e se lembra que Ele nos criou, que Ele é o nosso Senhor. E às vezes nós vamos ver o sinal no céu e não vamos lembrar de Deus. É um sinal que o próprio Deus se lembra de nós, mas que não faz eu e você mais se lembrar dele, porque muita gente nem sabe por que existe o arco-íris. Eu quero desafiar você um dia, chega em casa hoje, entre aí no Papai Google e veja a explicação científica do arco-íris. Eu confesso para os irmãos que eu já assisti aquilo milhões de vezes, não consigo explicar, porque a explicação é muito científica, que é uma gota de água que pega um raio de 360 graus, que pega um flash que não sei de onde, mas quando eles fazem aquilo tudo para explicar, mas quando a gente olha para o céu, é só um sinal de Deus dizendo, eu fiz uma aliança, eu me lembro da aliança, e eu vou cumprir a promessa da aliança. Mas se eu não conheço a Deus, como é que funciona, irmãos? E nós não podemos nessa noite não se preocupar de como está o meu relacionamento com o ensino da Bíblia. E entenda o que eu estou dizendo hoje. Não é saber a informação, é viver a informação. Não adianta conhecer e não viver. Não adianta. Você tem que chegar a um nível que você consegue ler, entender e praticar. A nossa oração nessa noite tem que ser essa: eu preciso conhecer, eu preciso compreender, eu preciso aceitar e eu preciso praticar.
Só nesse momento eu sou um verdadeiro cristão. Até lá eu sou alguém que está tentando ser cristão, talvez. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 3 ao 9. Porque nós vamos falar da volta de Jesus. O texto que nós lemos em Mateus vai trazer a volta de Jesus. E quem de nós aqui hoje está pensando na volta de Jesus? Qual de nós aqui nessa noite tem isso em mente todos os dias? Quem acorda de manhã falando, será que é hoje? Será que é hoje que eu vou me encontrar com o meu Senhor e com o meu Salvador? Ou será que nós entramos no grupo que Pedro lá atrás disse, ó irmãos, nos últimos tempos vão ter escarnecedores. Sabe o que é escarnecedores? Pessoas que zombam. Quando você diz que está vindo para o culto, a pessoa começa a rir. Está indo lá perder tempo. Será que nós estamos já dentro desse conceito? Jesus não volta. Eu não espero mais isso. Irmãos, o que move a igreja é ter esperança. E a esperança maior nossa não é o governo, porque se você ler o Jornal de Economia hoje, não tem boas perspectivas, nem para a Itália, nem para o Brasil e nem para o mundo. Pelo contrário, o Jornal Econômico diz que nós temos um grande problema. Mas quando você lê a Bíblia, ela diz que para frente nós temos uma grande solução. Ela diz que nós temos um grande Salvador, uma grande esperança. Mas se nós que estamos aqui dentro não esperamos a volta de Cristo Jesus, olha o que diz o texto de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, do versículo 3 em diante. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde os princípios. E aqui tem uma coisa que eu quero que você medite. Eles voluntariamente, o que é isso? Eles estão decidindo sozinhos. Ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, escute isso aqui, irmãos, não ignoreis uma coisa. O que eu não posso ignorar? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se a gente fizer uma analogia para a gente brincar com a nossa mente, só fazem quantos dias que Jesus morreu? 2 dias e algumas horas. Tem gente que diz, mas esse negócio de Jesus voltar, quanto tempo? Tem alguém aqui que está esperando Jesus mais de 100 anos? Por favor, me diga. Tem alguém aqui que espera Jesus há mais de 100 anos? Não tem. Só que existe uma razão, existe uma causa, porque muitos dizem, Jesus não está vendo nada, está tudo sem controle aqui. Não, olha o que o texto bíblico vai dizer, versículo 9, o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Nós desprezamos uma oportunidade. A gente está pecando e está tudo tranquilo, né? Eu estou pecando, está tudo tranquilo, Deus está aqui também, né? É uma oportunidade, olhando para nós, dizendo, se arrepende, filho. Se arrepende, filho. Aí, em vez de ver a bondade e o misericórdia, o que a gente fala? Que Deus não está nem aí com nada não, faço o que eu quero, ninguém, vou lá na igreja, ninguém, estou até pecando tudo, e vem uns profetas falar que eu estou dentro da oração. E tem muita brincadeira hoje, não é mentira, tem muita fanfarra, tem muita gente usando a Bíblia para fazer coisas que não sei por que fazem, não quero saber, mas são homens e mulheres que estão perdidos. Mas o texto diz que Deus, Ele é um Deus que está tendo, dentro do tempo presente, misericórdia minha e sua.
E está querendo que todos nós que estamos aqui não se percamos. Das pessoas que estão lá fora, que elas não se percam, mas que elas venham encontrar a salvação. Mas nós aqui, irmãos, e aí você tem que ser sincero, porque senão vai acabar 2023, se Deus permitir, e nós vamos ser igual. Você tem que esse ano falar, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso falar com Deus, eu preciso orar com alegria, congregar com alegria, andar com alegria, eu preciso profetizar na vida da minha família, na vida dos meus filhos, eu preciso crer no que está escrito. Senão, irmãos, vai ser mais um ano. E Deus não quer isso para mim e para você. O texto diz também que eu e você temos que ter o entendimento que alguns pensam que Deus retardou sua promessa, mas Ele não retardou. Então faça hoje uma análise no seu coração. Quem aqui espera a volta de Jesus? Quem aqui acorda pensando nisso? Quem aqui durante o seu dia, pensa aí com você, o que você pensa todo dia? Talvez seja comer, porque toda hora dá fome. Talvez seja dormir, porque toda hora tem um cansaço. Talvez seja em alguém, porque dá muita saudade, você mora fora do Brasil. Mas quantos de nós, isso aqui tem que incomodar em você durante esse ano. Quantos de nós acordamos dizendo, Abba Pai, ora vem Senhor Jesus? Quantos de nós aqui realmente acreditamos esperar Jesus? Você já esperou alguém? Não sei se você já esperou alguém. Alguém passa, você está lá no mesmo lugar. Alguém fala, está fazendo aí? Eu estou esperando. Mas vai chegar mesmo? Não vai, eu estou falando aqui. É porque ficou no trânsito. Quem já foi buscar alguém no aeroporto, por exemplo? Chega no aeroporto, você chega meia hora antes. Aí a pessoa não consegue falar com você, porque o voo atrasou enquanto estava voando. Aí você chega lá, você fica lá fora, né, para não pagar estacionamento, todo mundo faz isso. Fica lá fora esperando. Aí começa a passar a hora, aí você vai, ninguém liga, consegue ligar, aí você para no estacionamento. Aí quando você chega lá, está escrito, voo com atraso de 3 horas. Você vem embora para casa, você fica lá? Você fica lá. Você tem contato com a pessoa? Não. Você tem certeza que ela vai chegar? Não, porque é uma previsão. Mas você fica lá. Por quê? Gastando dinheiro. Perdendo tempo. Mas você sabe que ela vai chegar, por isso você espera. Jesus é a mesma coisa. Quem entende, quem crê, quem está esperando Ele, não muda a posição, ainda que o mundo diga que Ele não vai chegar. É uma coisa que a gente tem que pensar nessa noite. Você tem que pedir ao Senhor, entra no meu coração e tira o que não presta. Se eu já estou vivendo uma vida mundana nestes dias, tira isso de mim. Porque Jesus vai voltar, meus irmãos. E o texto que nós lemos de Mateus 24, agora eu peço que você volte para lá, por favor. Começa com Jesus, ele estava com seus discípulos no templo. Se a gente pensar um pouquinho, os discípulos eram aquela pessoal aqui na Itália, pessoal que mora em campanha. Já viu quando eles vêm na cidade? Eles ficam olhando tudo, porque não tem um hábito de vir sempre, e às vezes sempre tem alguma coisa nova. Se você pegar alguém que mora no interior de São Paulo e levar no centro de São Paulo, a pessoa fica... Aqueles prédios grandes, você leva ela ali na Ponte Estaiada, na Marginal Pinheiros, quando ele vê aqueles prédios radiantes, fica todo admirado. Os discípulos chegaram no templo e estão olhando para o templo e falando para Jesus, mas olha que coisa linda, Jesus, que coisa maravilhosa, parede bem feita, mármore para tudo quanto é lado, ouro. Aí Jesus chega e diz, olha, isso aí que vocês estão vendo, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí, esse texto de Mateus, e aí você tem que ser uma pessoa que compreende o que acontece no mundo dos humanos, não no céu. No céu não existe estudo bíblico. No céu não existe crítica bíblica. No céu não existe arminianos e calvinistas. No céu existe um Deus que sabe tudo, está no controle de tudo e não precisa discutir. Mas aqui entre nós, tudo existe de 2 pensamentos. Uns gostam da chuva, outros não gostam. Uns gostam do sol, outros não gostam. Uns gostam da Bíblia, outros não gostam. E quando se lê todo o texto, tem 2 pensamentos. Mas aqui quando Jesus vai falar, o texto está um pouco dividido, porque Mateus não se preocupa com
passar uma informação teologicamente cronológica. Ele está passando uma informação do que nós temos que entender. A mensagem central aqui é o seguinte: Jesus vai voltar. Essa é a mensagem central. Você não pode ler ele sem perder o foco. Mas essa parte que nós lemos aqui, quando Jesus diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, versículo 2, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus está falando sobre uma invasão que Tito fez no ano 70. Depois você vai um pouco de história, eu não vou me prender a isso, que eu quero ir para outra parte do texto. Mas Tito, ele invade, e Jesus dá um conselho, quando você vai no versículo 15, que ele diz o seguinte: quando isso acontecer, vocês têm que fazer o seguinte: fugir. Vocês não podem ficar em Jerusalém. Vocês não podem voltar. Mas o que aconteceu com os judeus? Quando Tito começa a atacar, o que fizeram os judeus? Entraram. Existe um relato, quando você puder, se você puder, e você quiser, eu tenho até em PDF, quem gosta de ler no computador, tem um livro do historiador Joséfo, que ele não é cristão, mas é um judeu que relatou várias coisas. Tem uma parte do livro dele, ali no capítulo 6, que ele vai dizer o seguinte: que dentro de Israel, naquele momento, as casas, as pessoas foram cercadas de tal forma, que as casas tinham montes e montes de mortos, as crianças brincavam na rua e os cadáveres no chão. Ele relata até que uma mãe chega a comer um filho pequeno para sobreviver. São relatos, não é bíblico, é um relato histórico do povo judeu. Tem uma parte que ele diz que quando o exército de Tito entrou, eles não conseguiram nem atacar e roubar nada, porque era tão grande o odor de pessoas mortas, que ele teve que sair. Mas se o judeu tivesse entendido o que Jesus falou, e acreditado no que Jesus falou, muitos não teriam morrido. Nesse tempo morreu mais ou menos, dizem que foi 9 de setembro de 70, mas como eu não estava lá, eu sei que foi em 70, mas a data é certa. Cada livro, os irmãos sabem história, tem várias linhas de pensamento. Mas quando Tito invade e destrói, que seria uma segunda rebelião, que não tinha novamente, Macabeus, se você for estudar um pouco mais, lá em 1170 a.C., teve uma rebelião, e aonde teve realmente um mover muito grande, onde os Macabeus livraram os judeus, que você vai ter uma história aí muito rica. Mas dentro do que Jesus está falando nesse texto, acontece em 70 depois de Cristo, onde o templo foi destruído, e nós estamos finalizando as partes para ir para Israel ou não, estou vendo todos os preços, para deixar o melhor preço, a melhor forma de pagamento para a gente ir em novembro. Mas se a gente for até lá juntos, nós iremos parar lá davante o muro das lamentações, que está lá até hoje, que é o que sobrou de tudo aquilo que tinha nesse dia. E Jesus falou. Então não pense que esse texto se aplica a nós, é um texto que já aconteceu, amém? Essa parte do capítulo 1, do capítulo 24, versículo 1 e 2, e o versículo 15 e 22, quando você for ler, você aplica a 70 depois de Cristo, quando Tito Flávio invade Jerusalém, destrói os judeus de uma forma aonde dali em diante não tinha mais sacrifício, não tinha mais o templo, e aonde até aquilo de uma forma geral também ajudou a expansão do cristianismo, porque também os judeus estavam perseguindo muito a igreja, e daquele momento e depois ficou algumas coisas diferenciadas também para os cristãos. Mas se você vai agora no capítulo 24, versículo 3 e 4, quando você vai lá no... Depois, se você puder, mano, tem um Antíoco Epifânio, ele invade o templo e ele começa a fazer sacrifícios de porcos, que são imundos para os judeus, dentro do templo. E as câmeras do sacerdote, ele fez bordéis públicos. Então, nesse ano de 1170, mais ou menos ali, existiu todo esse, vamos dizer assim, ato nojento contra os judeus. Mas os Macabeus, eles tiveram, é um livro que você também pode ler, é uma história muito boa, mas eu aconselho você a ler. Mas quando nós vamos no versículo 3 e 4, entre os discípulos curiosos, e são perguntas que dividem todo mundo até hoje: quando Jesus vai voltar? Quando vai ser o fim do mundo? E qual foi a pergunta dos discípulos? Quando vai acontecer essas coisas?
Qual é o sinal? Eles queriam um sinal. Faz um sinal aí, todo mundo, cada um faz um tipo de sinal para mim, irmãos. Cada um de vocês faz um sinal para mim. Olha lá, um fez aqui, olha lá, o irmão fez um sinal. Isso é um sinal. Olha o Pedro. Pedro fez outro sinal. Os irmãos que estão em casa fazem um sinal também. Não dá, né? Eu vou fazer para os irmãos. Isso é um sinal. O que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Vem. Os discípulos querem de Jesus um sinal. Eles vão dizer o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas. Quando é que vai acontecer esse negócio? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Todo mundo quer saber isso, irmãos. Seria bom se todo mundo, se nós soubesse, né? Como eu sei que é só amanhã, mas eu já falei aqui e repito, nós não sabemos o que vai ser amanhã. Só que Jesus, ao invés de responder, vai trazer um conselho para eles. Jesus, ao invés de dar a resposta, primeiro dá um conselho. E é o que eu quero dar um conselho para você nessa noite. Nós vivemos um tempo difícil. Se você for para o Facebook, YouTube, para ser cristão, você pode cair numa grande decepção e numa grande frustração. Mas Jesus diz algo que eu queria que você abrisse sua Bíblia para ler comigo, versículo de número 4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eu não sei se você sabe o que significa enganar. Enganar é fazer alguém pensar que uma mentira é verdade. Enganar é alguém fazer você ter uma certeza que não vai ser certeza amanhã. E nós temos uma grande história de uma enganação que destruiu tudo, no sentido de trouxe muitos problemas. Adão recebe uma ordem de Deus no capítulo 2 de Gênesis, dizendo: Adão, come de tudo, só que daquela árvore ali, que é a árvore do conhecimento, do bem e do mal, não toca nela não, tá bom? Fica longe, meu filho. Deus falou isso para quem? Para Adão. Adão, com certeza, passou para Eva. Só que Adão passou de uma forma que, quando você vai ler Gênesis, Eva, ela acrescenta coisas que Deus não tinha falado. A gente sempre quer acrescentar coisas que Deus não falou, não é isso? Deus falou o quê? Para pôr terno e gravata? Deus não falou isso. Deus falou para usar uma roupa decente. Deus falou que não, Deus falou assim, tenha ordem e decência. Aí a gente, como quer ser mais santo que Deus, a gente fala: não, vamos pôr terno, vamos pôr gravata, vamos deixar o bigode, vamos pôr chapéu. A gente inventa. E a gente fala que foi Deus que mandou. Aí quando o nosso filho começa a fazer diferente, a gente começa a mudar. Não é assim? Pastores que diziam: não levanta a mão. Aí o filho começou a cantar assim, aí ele fala: levanta a mão, varão, glória a Deus. Pastores que diziam que quem não usava terno ia para o inferno. Aí o filho fala: pai, eu não gosto de terno não. Aí o pastor falou: agora tem que mudar aquilo lá na igreja. Irmãos, quem não quiser vir de terno não precisa. Pastores que falaram que televisão era pecado, quando começou a assistir dentro de casa, ele falou: eu vou ter que liberar. Nós queremos ser mais santos que Deus enquanto não afeta nós. Irmãos, é muito fácil para um velho falar: põe um terno, uma gravata. É muito fácil para um velho dizer: não assista, porque ele já fez tudo. Nós temos que nessa noite ver que tem coisas que Deus não pediu, e nós ficamos tentando inserir no nosso meio, para dizer que nós somos santos, porque nós somos conhecedores de uma verdade que não está escrito. Isso é mentira. Só que Jesus diz o seguinte: o assunto que vocês querem falar, porque a pergunta dos discípulos é uma pergunta válida, é uma pergunta sincera, é uma pergunta de preocupação, dizendo: Senhor, nós queremos saber quando isso vai acontecer, nós queremos entender para que a gente não seja pego de surpresa. E Jesus diz: dentro do assunto que vocês querem tratar, vocês vão ter que tomar cuidado para que ninguém vos engane. E quando ele diz acautelai-vos, é o seguinte: presta atenção, não fica desatento não, presta atenção no que vão falar para vocês. E quando a serpente fala para Eva, irmãos, a serpente disse uma coisa que todos nós gostaríamos de ouvir hoje. Olha o que a serpente diz, quando você lê lá Gênesis capítulo 3, versículo 4,
A resposta da serpente para Eva, ela estava tendo um diálogo, não é isso? Começou aquele bate-papo. O que Deus disse, né? O diabo, ele sempre chega assim, ele quer saber o seu conhecimento, entendeu? O diabo quer saber quanto de Deus você sabe, para ver como ele te ataca. O diabo chegou lá e falou assim: o que é que Deus disse, Eva? Aí Eva respondeu e falou: mas se comer a gente vai morrer. Aí a resposta da serpente para Eva é uma resposta bonita. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E aqui entra o que Paulo vai aconselhar. As más conversas, elas vão corromper. Isso está lá em 1 Coríntios 15:33. Tudo começa com conversinha fiada. Aí começa a entrar o nada a ver, não faz mal. Mas Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quem eu e você estamos ouvindo? Qual é a nossa matriz de referência? Quem é que nos aconselha? Quem nos inspira? Quem nos dá direção? Conhece Deus? Quem é o meu conselheiro? Tem Deus? Qualquer homem casado aqui, vá pedir conselho para quem não é crente, para você ver o que ele fala do seu casamento. Vá lá, faça um teste depois. Você é bobo, rapaz, deixa para lá. Tem tanta moça aí, tanta mulher aí querendo você. Pega uma mulher casada, vai lá no fórum e pega uma mulher. Rapaz, vai ficar tolerando esse cara aí, tá maluco? Arruma outro homem. Os conselhos do mundo não batem com os conselhos divinos. Só que o tempo que vivemos, nós temos que estar atento, que é os últimos tempos. Paulo, escrevendo a Timóteo, deixa claro o que vai acontecer. E quando eu leio isso aqui, parece que ele escreveu hoje. Nem foi ontem, foi hoje. Olha o que diz. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o versículo de 1 e 2. Acharam? Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. São homens, irmãos, que falam e não se incomodam mais. A sua própria consciência já está poluída. Mas o texto diz que pessoas, elas vão apostatar da fé. Sabe o que é apostatar? Não é quem nunca veio aqui dentro. Apostatar é quem esteve aqui dentro, quem desfrutou daqui dentro. Agora ele diz: não, era tudo mentira. Agora nada presta. E diz que ele vai ter dentro do seu coração uma direção para ouvir espíritos enganadores e para ouvir doutrinas de demônios. Aí quando você vai, 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 3 e 4. Só vai para frente aí quem está com a Bíblia aberta. Tem outro conselho. E aqui nós temos que olhar, irmãos, e ver se a gente já está aqui nesse nível. Olha o que diz o texto. Porque virá o tempo em que as pessoas não suportarão a doutrina. Não, não é isso não. As pessoas aceitam ensinamentos. Elas não vão aceitar a sã doutrina. Sã é livre de podridão. Uma maçã sã é uma maçã sem podridão. Quando diz sã doutrina, ele está dizendo daquilo que é puro, que vem de Deus. E ele continua dizendo: mas tendo comichão nos ouvidos, comichão é coceira. Sabe quando você já foi falar para alguém uma coisa importante, que a pessoa não quer nem te ouvir, como ela fica? Aqui diz o texto que vai chegar o tempo que quando começar a falar a sã doutrina, vai começar a dar coceira nos ouvidos. É isso que está escrito na sua Bíblia. Mas eles vão fazer uma coisa: amontoarão para si doutores que falem conforme as suas próprias concupiscências. Escute isso.
Elas vão querer ouvir pessoas que falem o que o seu desejo carnal quer ouvir. Posso fazer o que eu quiser? Pode, meu filho. Deus já morreu por você, vai embora. Curte a vida. Aí diz o texto: eles se desviarão o ouvido da verdade. O que é isso, irmãos? É vir num culto, quando começar a se pregar a verdade, a pessoa abre o celular. Começa a pregar a verdade, a pessoa se distrai. Começa a coçar o corpo, vai no banheiro. Elas vão desviar o ouvido da verdade. E o pior vem aqui, voltando-se a fábulas. Começam a acreditar em cartomante, em tarô. Esses dias me perguntaram qual signo que eu era. Eu até tinha esquecido que isso existia, faz tanto tempo que eu não vejo. Falei, signo? Eu até falei, signo? Eu falei, não sei. Eu sei, né, irmão, porque estudei isso, então. Mas eu falei, não, mas eu não acredito nisso, não. Não, mas você nem lê. Eu falei, eu leio a Bíblia. Mas tem muito crente que lê signo. Prefere acreditar nas fábulas. Mas eu quero convidar você nessa noite a ficar atento, porque a conversa que Jesus estava tendo com os discípulos, ele estava dizendo de forma muito clara: fique atento para que ninguém engane você. O fim da nossa fé não é ganhar nada aqui na terra, irmãos, por mais que isso te decepcione. Pessoas viveram milagres na terra por causa da fé, mas o fim da fé é salvação. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. E a fé não tem nada a ver com você ser rico, ser pobre, ser inteligente ou não ser tão inteligente, ter capacidade de dialogar ou não ter capacidade. Isso é uma questão de ter fé em Cristo Jesus, no que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você. Só que as igrejas não pregam mais isso. Isso não é assunto de interesse nosso. A gente está cheio de problema, não é isso? Cada um de vocês aqui tem problemas reais. Às vezes são problemas que você criou, mas você não está entendendo, então você tem problema. Eu sempre costumo dizer que problema é o que eu não fiz nada e aconteceu. Agora o que eu fiz e o resultado não é problema, é resultado. E resultado eu tenho que saber identificar para poder tratar. Problema é quando você está dormindo, cai uma pedra lá e quebra o vidro do seu carro, você tem um problema. Agora quando você acelerou e bateu demais, aí bateu, não foi um problema, é um resultado de você acelerar demais. Nós vivemos tempos difíceis, mas a nossa fé, ela tem como matriz principal: você crê nessa noite que você é uma pessoa que vai se encontrar com Jesus. E eu não estou falando de se encontrar com Jesus que nem os judeus queriam. Um Jesus com uma espada na mão para matar pessoas. Um Jesus com espada na mão para tirar o Império Romano de Israel. Mas um Jesus que te perdoa, te dá paz, te dá alegria, te faz deitar numa cama e dormir, te faz ter esperança que breve virá o grande dia da redenção. Essas conversas parece que a gente não se interessa mais. Essas conversas parece que não alegram mais o nosso coração. E Jesus fala: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. E para isso eu vou ter que tomar uma decisão. E tem muita gente sem tomar decisão dentro da igreja. Romanos capítulo 12, vamos ler? Eu tenho 3 minutos. E eu paro aqui hoje. A gente volta quarta-feira e aí termina. Quem achou Romanos 12? O versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aqui tem uma coisa que a gente às vezes não entende isso. Isso aqui, irmãos, você tem que entender isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos falando que temos que tomar cuidado para não ser enganado. Jesus está falando: não deixe que ninguém engane você. Mas como eu não vou ser enganado? Quando eu sei a vontade de Deus. E como eu vou saber a vontade de Deus? Vivendo uma vida dupla? Não. Vivendo na igreja e vivendo qualquer um? Não. Quando eu tomo uma decisão e digo: eu não vou me conformar com o mundo. As irmãs que faz bolo sabem o que significa conformar, não sabe? Tem uma Leila ali, que irmã Silmara, as irmãs que faz bolo. Quando alguém diz assim: eu quero um bolo na forma de coração. Se você fizer com uma forma redonda, vai sair um coração? Não. E o texto diz: não vos conformeis com o mundo. Não pegue os hábitos do mundo para você.
Irmãos, entenda uma coisa, é século 21, está cheio de tecnologia, mas pecado continua sendo pecado. Atitudes erradas continuam sendo atitudes erradas. E nós, como cristãos, temos que ter uma diferença. Alguém tem que olhar para você e falar assim: você é diferente. Só que não está sendo assim, está sendo. Seja sincero. Nós estamos iguais, estressados, arruinados, é uma loucura. E ele diz: não vos conformeis com o mundo. Por que eu não posso? Para que você entenda qual é. Olha lá o versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero viver uma vida dupla e quero saber a vontade de Deus para mim, não vai dar certo. Porque a vontade de Deus, ela não se encaixa com a vontade do mundo. A vontade de Deus diz que aquilo não pode, e o mundo diz que pode. Você quer ver uma coisa que o mundo distorceu, que até a gente concorda? O mundo disse: a verdade dói. A Bíblia diz: a verdade liberta. Não vai bater, mas quando você não se conformar com o mundo, você vai estar apto para saber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, sua família, seu trabalho, seus estudos e tudo que você tem a fazer. A Bíblia diz: eu e você temos que ficar atentos. Acautelai-vos nessa noite. Vá embora acautelado, para que ninguém te engane. E não se esqueça, quem está enganado pensa que está certo. Já pegou um caminho errado? Já? Eu já peguei já. Estava indo feliz da vida. Até que alguém disse: você pegou o caminho errado. Esses dias nós estávamos indo para a Suíça. Lohane, o meu carro e outro carro. 2 carros igual. Ela não olhou a placa, 2 carros iguais. Um foi para ela pegou e fez o quê? Foi atrás do outro. Cadê o pastor? Está ali. Tá estranho aqui, não é meu pastor não, hein? Eu acho que é o pastor. Estava tranquila, achando que estava certo, mas estava errado. Na direção errada, achando que estava certo, por causa do que estava vendo. Cuidado nessa noite para não estar achando que está no caminho certo e está no caminho errado. Por isso você não pode se conformar com o mundo, para que você não seja enganado pelo diabo. Nós vamos continuar na semana que vem, quando Jesus começa a responder a pergunta dos discípulos. Eu espero que todos possam participar e aprender juntamente conosco dessa palavra maravilhosa. E tem várias coisas que nós vamos falar, irmãos, sobre essa volta de Jesus. E eu creio que Deus vai falar conosco de forma maravilhosa. Amém?